Mais uma aula de números complexos, essa é a aula número 4 da meta número 11, vamos lá. Mas antes, já sabe, de olho no entretenimento. Bom, gente, na nossa trigonometria, nós temos o nosso ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? Nada mais é que uma circunferência. Essa circunferência está centrada em uma distância 1, né, um raio 1, é a circunferência fundamental da matemática. E nessa circunferência, ela tem todos os valores angulares, ou seja, do 0 graus, percorre no sentido anti-horário e percorre os 360 graus da nossa circunferência. Então, os pontos importantes: 0, 90 graus, 180, 270, 360 deu a volta completa. Muito bem. Para cada uma das nossas relações trigonométricas, que é o seno, o cosseno e a tangente, nós temos determinados valores dentro do nosso ciclo trigonométrico. Porque repare que aqueles ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus, eles estão exatamente no nosso primeiro quadrante aqui, ó. O 30 está mais ou menos aqui, o 45 está bem na metade aqui do nosso quadrante e o 60 está um pouquinho para cima. Os três ângulos estão no primeiro quadrante. Só que repare que a gente tem outros 3 quadrantes a mais aqui, ó, o segundo, o terceiro e o quarto. E em cada quadrante desses acontecem situações diferentes para seno, para cosseno e para tangente. É isso que a gente vai observar aqui agora. Como ficam os resultados de seno, cosseno e a tangente para cada um dos quadrantes no ciclo trigonométrico? Isso você tem que saber, tá? Então, por isso que eu peço que, se vocês quiserem, anotem essa parte no caderno, porque ela é muito importante. Vamos lá ao primeiro, então. Bom, se no plano cartesiano nós temos x na abscissa, y na ordenada, no plano complexo nós temos parte real na abscissa, parte imaginária na ordenada. No ciclo trigonométrico é praticamente a mesma coisa, só que ao invés de ter parte real e parte imaginária, nós vamos ter na nossa abscissa e na nossa ordenada, seno e cosseno agora. Olha só. Então, na nossa abscissa, temos o cosseno. Na nossa ordenada, temos o valor do seno. Beleza? Lembra lá. Toda vez que eu tiver a direita para o eixo da abscissa, que no caso o cosseno, então a direita ele vai ser positivo e a esquerda ele vai ser negativo. Para o eixo da ordenada, que no caso é o seno agora, então toda vez que eu tiver na parte de cima, ele vai ser positivo, na parte de baixo ele vai ser negativo. Isso é muito importante para os valores resultantes dos valores angulares. Então, primeiro lá para o seno. Como que a gente vai ter os valores angulares e as nossas respostas? Vamos lá então. Nos primeiros quadrantes, no primeiro e no segundo quadrante, os valores para o seno sempre serão positivos, ó, obedecendo a esse gráfico aqui, ó. Sempre serão positivos porque é acima da reta. Perfeito. Os valores de terceiro e quarto quadrante para o seno serão sempre negativos. Então, ó, primeiro e segundo positivos para o seno, terceiro e quarto negativos para o seno. Grave isso aqui que é muito importante. Essa informação aqui é extremamente importante. Da mesma forma que a gente tem as opções de respostas para o seno, tanto positivo quanto negativo, a gente vai ter para o cosseno também, ó. Então, nós temos para o cosseno o seguinte, ó. No primeiro e no quarto quadrante agora, nós temos os valores positivos, porque repara que o cosseno está na nossa abscissa aqui, ó. Então, ele é positivo no primeiro e no quarto. Só que no segundo e no terceiro, ele vai assumir valores negativos. Então, segundo e terceiro quadrantes, negativos para o cosseno. Beleza? Isso aqui é prioridade na matemática. Então, falou em seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico, você deve saber isso. Tá, professor, e a tangente? Já que a tangente não aparece aqui, ó, só temos com cosseno e seno. Bom, a tangente é um eixo coordenado que ela vai ficar bem aqui do lado, ó. Ela vai tangenciar essa circunferência aqui, ó, bem do ladinho aqui, ó. Então vai ser aonde eu estou passando o cursor do mouse, ó, vai ser um outro eixo coordenado, tá? Vai ser o eixo da tangente. E para esse eixo, eu não vou colocar aqui só para não confundir vocês.
O que importa mesmo é os sinais aqui que resultam no primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, para a nossa tangente agora, os valores serão o seguinte, ó. Então, no primeiro e no terceiro quadrante, ela terá valores positivos. E no segundo e no quarto, ela terá valores negativos. Então, sempre para a tangente dessa forma. Então, repetindo, seno, primeiro e segundo positivo, terceiro e quarto negativo. Isso para o seno. Para o cosseno, primeiro e quarto positivo, segundo e terceiro negativo. E por último, para a tangente, primeiro e terceiros positivos, segundo e quartos negativos. Ou seja, quadrantes ímpares positivos, quadrantes pares negativos para a tangente. Beleza, gente? Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque vai auxiliar a gente agora nos exercícios quando chegar valores de seno, cosseno e tangente. Ficamos por aqui então, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world